também, mas deixa quieto. Ó, Ministério Público, hein? Arquivou o inquérito que investigou a morte da Denise de Oliveira, de 45 anos, ela que morreu numa academia em Caxias do Sul, na Serra. Lembra desse caso? Você que está do outro lado da tela? A Denise estava na academia usando um aparelho no segundo andar do prédio, quando despencou lá de cima e morreu. Né? Ela caiu em cima de grades de ferro. A Polícia Civil havia indiciado por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, 5 pessoas, incluindo aí o dono da academia. Pois a repórter Natália Ferrari, ao vivo, direto da nossa redação integrada, traz agora mais detalhes. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Boa Tarde. A promotora do caso pediu o arquivamento do inquérito policial relacionado aos 5 indiciados. Esse arquivamento é referente ao proprietário da academia, e ela também pediu a extinção da punição dos outros 4, que eram os 3 servidores públicos e o arquiteto responsável pelo projeto do prédio. De acordo com o Ministério Público, no caso do proprietário, a promotora entende que foi uma conduta com negligência. Foi atestado pelo Instituto Geral de Perícia que não existe uma lei que determine a distância entre os equipamentos na academia. E foi sugerido por eles, inclusive, que se crie uma regra básica sobre isso, Mota. Já os outros indiciados, a promotora diz que há uma prescrita eventual pretensão punitiva. Isso porque a autorização para a obra e a construção do prédio em si foram há mais de 8 anos. Isso é muito difícil acontecer, hein? MP chegar e arquivar, né, um inquérito inteiro que responsabilizava 5 pessoas, na verdade, né, indiciou 5 pessoas, entre elas o proprietário da academia em questão, né, porque o pessoal falava, inclusive, mas, gente, será que também não teve, a própria vítima não teria aí uma certa responsabilidade ao que aconteceu com ela? Isso chega a ser uma covardia, culpar a vítima, né? Chega a ser uma covardia, na minha opinião, uma covardia culpar a Denise pela própria morte dela. Então, assim, o MP, a promotora, achou por bem arquivar. Agora, assunto encerrado, então? Que barbaridade, hein? Não tem recurso, não tem nada, né? Só se... Bom, a polícia vai reabrir o caso? Vai reinvestigar tudo? Eu não acredito. Então, é um caso aí que caminhava para a denúncia dos 5 indiciados, mas, né, de forma surpreendente, a promotora de justiça lá de Caxias do Sul arquivou o caso, arquivou o inquérito. Portanto, aí não há um responsável, se é que podemos chamar assim, pela morte estúpida, né, da Denise, que acabou caindo lá de cima, ó, segundo andar, né? 3º pavimento, 2º andar desse prédio onde funcionava aí essa academia. Ela estava num aparelho, né, usando um dos aparelhos da academia, quando foi meio que arremessada, se desequilibrou e acabou rompendo a janela de vidro, despencando lá de cima e caindo em cheio numa cerca, né? Numa grade, né? Numa grade, tendo praticamente morte instantânea. Foi uma cena, inclusive, terrível. Quem esteve lá na época, né? Pessoal da perícia e tudo mais, a polícia, a brigada militar, corpo de bombeiros, foi uma cena aterrorizante. Mais algum detalhe, Nath?